Shalom, glória a Deus pela sua vida, pastor Carlos Lira aqui direto da Torre da Montanha, trazendo uma palavra de Deus, compartilhando com você aquilo que tem feito sentido na minha vida, aquilo que tem transformado a minha vida a cada dia, para viver o extraordinário de Deus, para viver um avivamento na sua vida. Eu tenho ensinado, e se você tem acompanhado aí, basta ir no playlist aí no YouTube, tem lá Acessando o Avivamento, na conta Carlos Lira Lins. Eu tenho ensinado que o avivamento não é para ser esperado, mas é para ser acessado. Ele já foi derramado em Atos 2, Joel 2 já se cumpriu e não vai cumprir novamente, porque a promessa era para os últimos dias. E Pedro vai dizer que os últimos dias começaram ali em Atos 2, com a derramada do Espírito Santo. Então, eu quero trazer para você aquilo que tem impedido, muitas vezes, você de acessar o avivamento. Uma das coisas que mais impedem a nós de experimentar o extraordinário de Deus, de viver aquilo que Deus tem para nós, são ensinos errados que nós aprendemos. São uma leitura, uma interpretação da Bíblia de forma equivocada. Me impede de eu experimentar aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso viver o simples de Deus, simplesmente crer. A palavra de Deus nos desafia a crer a cada dia, a crer naquilo que Deus pode fazer em nós, através de nós e por meio de nós. A palavra de Deus nos diz em Mateus 16, a partir do verso 5, indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Por que vocês discutem? Ainda não compreenderam? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos 4 cestos que vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhe falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A palavra de Deus, ela é sempre um refrigério. A Bíblia, Jesus disse que, o apóstolo Paulo que vai escrever a Timóteo dizendo que examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E Jesus também vai dizer: examine as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam de mim. E Paulo ainda vai acrescentar que tudo o que precisamos para vivermos uma vida gloriosa na presença do Senhor está na palavra. É interessante que tem muitos textos bíblicos que às vezes fica confuso na nossa mente. A pergunta de Jesus é: vocês não compreendem? E tem tantas vezes que nós não compreendemos o que a palavra de Deus está nos dizendo. E é fundamental compreendermos o que a palavra diz para vivermos o que Deus tem para nós. Deus tem algo melhor para nós, Deus tem mais para nós. A Bíblia diz que toda manhã as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. O que Jeremias estava nos dizendo é que todo dia Deus tem algo novo para nós.
Todo dia Deus quer nos dar mais, mas nós temos nos contentado em viver apenas um pouquinho, em viver apenas um limite. Nós impomos limite no que Deus quer fazer. Às vezes achamos que já acessamos muito, que está bom. Às vezes achamos que acessar a glória de Deus é só um momento no lugar, é só aquele tempo, é só aquele pouco, quando na verdade podemos acessar e devemos, não só podemos, como devemos todos os dias, porque Deus diz que todos os dias Ele tem algo novo para nos dar. Que tenhamos a mentalidade dos 24 anciãos, que todo dia se prostram diante de Deus, ante a revelação nova do Senhor. A pergunta de Jesus é inquietante. Vocês ainda não compreendem? Jesus começa dizendo para eles que eles tomassem cuidado, estivessem atentos com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Estejam atentos, fiquem atentos, porque Jesus sabia que isso ia te roubar deles a fé. Mas os discípulos estão ali discutindo, achando que ele está falando de pão. Jesus está falando de uma coisa, eles estão entendendo outra. Quantas vezes nós lemos a Bíblia, ela está falando de uma coisa, Deus quer trazer uma coisa e nós compreendemos outra. E o ensino errado, uma leitura, uma interpretação equivocada, nos impede de avançar em Deus, nos impede de experimentar o que Deus tem para nós neste tempo. A palavra de Deus nos diz que hoje, se ouvirmos a voz de Deus, dizendo que o tempo é hoje, o tempo de eu viver o extraordinário é hoje, não é amanhã. E aqui o ensino dos fariseus, quando você começa a perceber, era o legalismo. O ensino dos fariseus era a negação da fé. Os saduceus diziam que não haveria ressurreição, que não haveria uma nova Jerusalém, que a nossa vida se resumia ao que vivêssemos aqui. E quando acreditamos que a vida acaba aqui, nós vivemos uma vida com Deus totalmente equivocada, sem depender, sem vislumbrar o que Deus tem para nós no futuro, que é muito maior, como vai declarar o salmista no Salmo 119. Ele diz: olha, Deus, eu sei que eu sou estrangeiro aqui, por isso não escondas de mim a tua palavra, não escondas de mim a revelação da tua palavra, me ensina a compreender, a entender, a mergulhar e a viver o que o Senhor tem para mim nesse tempo. Eu não quero perder nada, e a minha oração tem sido essa: Senhor, eu não quero perder nada. O que te impede de viver um avivamento extraordinário na sua vida é um ensino errado, é conclusões equivocadas, é muitas vezes o legalismo, a falsa religiosidade. O que mais me chama a atenção é que as pessoas estão de braços cruzados, elas cruzam os braços, esperando e orando para que Deus derrame o avivamento. 30, 40, 50, 70, 80 anos de braços cruzados. Não, quando Deus derramar o avivamento, aí Deus vai me usar. A palavra de Deus é muito clara, diz que nós temos que assumir a autorresponsabilidade espiritual. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele não disse a Timóteo: Timóteo, olha, você recebeu dons de Deus quando os apóstolos lhes impuseram as mãos no presbitério, e agora eu oro, Timóteo, para que Deus reavive em você aquilo que você recebeu. Não foi essa a oração de Paulo. A oração de Paulo foi: Timóteo,
eu oro para que você reavives o dom de Deus que você recebeu pela imposição de mãos dos apóstolos. O que Paulo está dizendo, Timóteo, a responsabilidade de viver o avivamento é sua, Timóteo. Não para, é você que tem que reavivar aquilo que Deus já te deu. Deus já te deu, Timóteo. Deus já te deu, meu irmão. Deus já derramou em Atos 2. É um tempo de você viver. É um tempo de você pagar um preço. E é muito simples. É muito simples. A mesma conclusão de Jesus, né? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos vão então compreender que é sobre o ensino. Como é que vocês não compreendem que um ensino equivocado afeta a maneira de você crer? Afeta o seu relacionamento com Deus, distancia você de experimentar a glória de Deus, paralisa você, te leva a viver uma vida totalmente apática, apagada. Há uma apatia espiritual na sua vida que é provocada por você, porque você aprendeu errado e não abre a mão do aprendizado errado. Uma vez eu vi uma jovem dizendo: eu não quero aprender, eu não quero ouvir isso, eu não quero descobrir isso, porque eu aprendi assim e eu não abro mão da forma como eu aprendi. Eu criei a minha vida inteira assim, agora eu não quero abrir mão, eu não quero descobrir que eu estou errado. Muito crente vivendo assim, muito líder vivendo assim. A responsabilidade de viver, de experimentar a glória de Deus é sua. Mas saiba de uma coisa, tem pessoas morrendo enfermas, porque você não reaviva o dom de Deus que há em ti e ora para que essas pessoas sejam curadas. Tem pessoas possessas porque você não as liberta. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito Santo. Ele não vai dizer: olha, eu oro para que Deus te encha do Espírito Santo, mas ele vai dizer no tempo presente. O verbo ali é tempo presente no imperativo, é o presente do imperativo, é o imperativo no presente, né? Enchei-vos é uma ordem para que você assuma a sua autorresponsabilidade espiritual e se encha do Espírito Santo. Deus já deu. Paulo vai dizer em Efésios 1:3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões espirituais ou nas regiões celestiais. Ele já te deu o avivamento. Para de esperar e acesse o avivamento e viva o extraordinário de Deus. Mas eu não entendo como eu posso acessar, eu não entendo, eu aprendi a minha vida toda que somente Deus é quem vai fazer, e quando Ele quiser, quando for da vontade dEle, no tempo dEle. Querido, o tempo de Deus é hoje. Ele já fez em Atos 2, assim como a salvação está disponível para você. Acesse a salvação recebendo a Cristo. Ele não vai fazer de novo, ele já fez, ele já salvou. Ele não vai derramar de novo, ele já derramou. Acesse agora. Paulo dá a dica em Efésios 5,18. Eu vou ler para você lá, Efésios 5,18, para você entender que a responsabilidade não é de Deus, é sua de acessar. Paulo vai te dar a dica como que você pode fazer isso. Efésios 5,18 diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se
encher pelo Espírito. Deixem-se encher. Essa aqui é uma outra tradução. Tem uma tradução que diz: não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui ele está dizendo: deixem-se, permitam-se ser cheios do Espírito Santo. O sentido é o mesmo, você se deixar ser cheio do Espírito Santo. Como que eu faço isso? Como é que eu me encho? Como é que eu me deixo ser cheio do Espírito Santo? Ele vai te explicar. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros por temor a Cristo. Aqui está a dica. O que Paulo está dizendo aqui é que você tem que ter uma vida intensa com Deus por meio da leitura da palavra. Você tem que ter uma vida intensa com Deus, cantando cânticos, deixando entrar nos seus ouvidos apenas cânticos que te levem para perto do Espírito Santo, te levem para Deus. Que você se afaste da libertinagem, que você tenha uma linguagem de salmos, ou seja, uma linguagem de fé, que você ore em línguas, ele diz, cantando cânticos espirituais, ou seja, cânticos do céu, declarando, orando, louvando a Deus. Tenha uma vida de gratidão, de louvor a Deus, dê graças a Deus constantemente por todas as coisas. Sujeite-se em temor ao Espírito Santo, a Deus. Sejam sujeitos ao Espírito Santo, sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. A minha insensibilidade ao Espírito Santo é porque eu não conheço, e não conheço porque eu não tenho meditado na Bíblia, eu não tenho lido a Bíblia. Você precisa fazer da leitura da Bíblia diária, tem que ser diário na sua vida. Ter o seu momento de oração tem que ser diário na sua vida. Ouvir sobre Deus tem que ser diário na sua vida. Aí você leu a Bíblia de manhã, vai sair, liga só notícia ruim, liga o som, só música que fala do inferno, ou é funk, ou é sertanejo, ou é não sei o que, ou é não sei o que, nada, não tem uma música que te leva para Deus. Uma filósofa, eu vendo ela dizer outro dia, ela dizia o seguinte, que a música impacta tão fortemente que ela vai mudar você, ela vai mudar os seus pensamentos. A música tem o poder de te fazer com que você faça coisas que você nem imagina, tem o poder de bloquear ou liberar a sua mente. Ouça músicas que falam de Deus, que te levem, que te introduzam no Senhor. Paulo vai dizer em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, que renoveis a vossa mente. E ele vai dizer lá, vamos lá para Romanos 12:1, assuma a sua autorresponsabilidade espiritual. É você que se enche do Espírito Santo, é você que tem que mudar a sua atitude, mudar as suas crenças erradas e equivocadas que te afastam de Deus. Portanto, irmão, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É totalmente irracional você querer prestar um culto a Deus vivendo de qualquer maneira, sem oferecer a Deus o seu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus, oferecer a sua mente a Deus para meditar na palavra, oferecer os seus pensamentos para pensar em Deus, abrir mão dos prazeres do mundo. O convite de Paulo, o desafio de Paulo é você se oferecer como sacrifício vivo a Deus. É aí que você vai experimentar o avivamento. É isso que é racional. É irracional você achar que vai experimentar qualquer coisa em Deus sem uma entrega total. Aqui Paulo está desafiando você a entregar seu corpo, seus pensamentos, as suas atitudes, o seu tempo. Ele vai dizer, não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós queremos viver um avivamento,
padronizando a nossa vida de acordo com os padrões deste mundo, não tem como. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que o que Paulo está dizendo é para que você seja capaz de experimentar e acessar o avivamento disponível, para que você seja capaz de experimentar a glória de Deus. É preciso mudar as crenças erradas. É preciso mudar de atitude, é preciso permitir ser transformado pela palavra de Deus. Todo dia eu tenho uma palavra nova. Se eu tiver que pregar todo dia Deus vai me dar uma palavra nova, porque todo dia Deus está me mudando por meio da palavra. A palavra tem esse poder de te mudar, de te fazer mais sensível ao Espírito Santo. Permita Deus te usar. Permita ser usado por Deus para tocar a vida das pessoas, para trazer transformação, para trazer a glória de Deus. Tem gente morrendo por culpa nossa, porque você não tem subido a sua alta responsabilidade espiritual de orar pelos enfermos. Tem gente dentro da igreja querendo suicidar porque não está suportando. Querido, volte-se para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o remédio natural para a alma, para o espírito e para o corpo. Em Provérbios, o autor vai dizer que a palavra de Deus ela cura, que ela é remédio. Em Salmos vai dizer que ela cura a alma, que ela cura a sua psique, que ela cura você de qualquer opressão emocional. Em Salmos ela vai dizer que ela cura as suas enfermidades. Isaías vai dizer que a palavra cura. Jesus vai dizer que a palavra cura. Paulo vai dizer que a palavra cura. Mas eu preciso liberar. Jesus vai dizer, olha, pelas tuas palavras, por aquilo que eu declaro. É por isso que Paulo manda no texto de Efésios nós temos a agradecer, liberar a palavra de gratidão. Cuidado com o que você fala. Deus abençoe sua vida. Vai viver o extraordinário de Deus. Vai viver uma semana manifestando o poder de Deus na sua vida. Deus abençoe sua vida.